DASA Empresas. Saúde corporativa completa e não complexa. Acesse dasa.com.br/empresas e saiba mais. Saúde em Foco, com Luiz Fernando Correia. Muito bom dia, doutor Luiz Fernando. Bom dia, Milton. Bom dia, Marcela. Bom dia, ouvintes. Bom dia, doutor. Ouvimos aí essa intenção de uma terceira dose e até o alerta, isso não é uma dose de reforço, é a terceira dose, até para passar bem a mensagem do que se pretende aí com este trabalho. E eu lhe pergunto, o que nós temos de novidade sobre esse tema aí? Olha, a novidade de hoje foi que a Janssen, que é subsidiária da Johnson & Johnson, que produz vacina, inclusive a vacina usada no Brasil, divulgou um estudo nessa manhã mostrando que uma dose, no caso da Janssen, uma segunda dose aumenta em 9 vezes o nível de anticorpos em pacientes, em pessoas que já tinham recebido o imunizante há pelo menos 6 meses. Esses dados vão ser apresentados para o FDA, que é o órgão regulador aqui dos Estados Unidos, para que eventualmente o governo americano utilize a vacina da Janssen no seu esquema de terceira dose, ou no caso da Janssen, segunda dose. Essa notícia é interessante porque a Janssen é uma das vacinas que está sendo utilizada no Brasil, né, Milton? Sem dúvida, sem dúvida. E aí só reforça essa ideia. E o que a gente tem visto de quase de todas as vacinas é essa discussão sobre mais uma dose além daquilo que era previsto inicialmente. Por que isso tem acontecido e o que nós temos visto aí nas pesquisas? Milton, várias vacinas a gente utiliza em esquema de 3 doses, né? Se a gente lembrar bem, a mais comum é da hepatite, por exemplo, a gente utiliza em 3 doses e não, é por aí. O que acontece é que, vamos lembrar que a gente está chegou agora em meados desse ano, em julho, por aí, as pessoas que receberam as doses nas pesquisas originais da vacina do coronavírus, receberam a primeira dose por volta de meados do ano passado. Então agora a gente tem um ano de acompanhamento desses pacientes. Então, por isso que estão aparecendo evidências mais fortes e por isso que as empresas estão testando e mostrando a necessidade eventual de uma terceira dose para completar o esquema vacinal, ou no caso da Janssen, de uma segunda dose. Isso não tem nada de estranho. Vamos lembrar que a gente está meio que trocando o pneu com o carro andando, né? Então, não tem tempo de ficar esperando um tempo enorme até que termine esse ano de acompanhamento. O acompanhamento foi feito, quando se chegou a um número suficiente estatisticamente para que pudesse submeter a aprovação, isso foi feito. As vacinas começaram a ser utilizadas. Agora, as vacinas nos Estados Unidos chegaram à aprovação completa pelo FDA, foi a notícia de ontem. Então, a gente tem um esquema que está acontecendo, um estudo que está em andamento, que está acontecendo, completou-se agora um ano com essas pessoas que receberam as suas primeiras doses lá no meio do ano passado, em maio, junho, e agora a gente pode avaliar a necessidade. E temos também outra coisa, a chegada das variantes, né? É importante porque saiu também uma notícia no boletim do CDC, do Centro de Controle de Doenças, com dados de vida real de Nova York, mostrando que as vacinas utilizadas nos Estados Unidos são eficazes, sim, em vida real contra a variante Delta, que já assumiu os Estados Unidos há alguns meses, e também diminui de maneira importante, assim, mantém níveis acima de 90%, de prevenção de hospitalização e morte. Então, a chegada das variantes e a continuidade dos estudos é que está orientando essas decisões de terceira dose ou segunda dose, no caso da Janssen. Doutor, e tem um outro ponto também que a gente tem que lembrar, é que, querendo ou não, apesar de já estarmos há quase 2 anos em pandemia, a doença é relativamente nova, as pessoas ainda estão descobrindo, os cientistas, todas as pessoas envolvidas na produção de vacinas, soros e até medicamentos com relação ao coronavírus ainda estão descobrindo o que o vírus pode causar. Então, essas mudanças, elas são normais, né? Porque há um certo receio com relação a essa alteração de, precisa de mais uma dose, precisa de uma terceira dose. É importante frisar isso também, né?
Exatamente, Marcelo. A gente está mostrando isso, ou seja, estamos aprendendo com a convivência com o coronavírus. Você chamou atenção para um aspecto importante que a gente vai falar cada vez mais daqui para frente, provavelmente por alguns anos até, ou mais, que é a chamada Covid longa. Isso é um outro assunto que muito vai se falar ainda. Mas voltando para as vacinas, isso é normal. As vacinas estão sendo acompanhadas. Isso faz parte de qualquer protocolo de utilização de um medicamento ou mesmo de uma vacina depois de que ela é aprovada para uso em humanos. E aí, eventualmente, podem acontecer ajustes. O ajuste, nesse caso, é a identificação de que para alguns grupos prioritários, por enquanto, mas quem sabe talvez para todo mundo, vai se precisar de uma terceira ou, no caso da Janssen, uma segunda dose. Muito obrigado, doutor Luiz Fernando. Até mais. Até mais, Milton. Bom dia para você, bom dia para a Marcela e para os nossos ouvintes.